Esperem até que cheguemos a isto dentro de instantes. Oh, que coisa! Agora veja, o livro. O livro de Ruth dá um belo quadro disso. Como Boaz e Noemi tinha perdido os bens. Vocês sabem. Vocês me ouviram pregar sobre isso, não ouviram? Ergam a mão se me ouviram pregar isto. Assim, vocês entendem. Vejam, Boaz teve de se tornar redentor. Ele era o único que podia. Ele tinha de ser parente próximo. E ao redimir Noemi, ele recebeu Ruth. Esse foi Jesus, Boaz tipificando Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele recebeu a noiva gentia. Deste modo, vejam, tão bonito. Temos isso em fita, tenho certeza, aqui em algum lugar, se quisessem obtê-la. Agora, note, ele tinha de ser parente. Assim, veja, um anjo não poderia fazê-lo, um homem não poderia fazê-lo. Tinha de ser um homem, mas ele não podia nascer de mulher, um ato sexual. Assim, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Portanto, Jesus não era judeu, Jesus não era gentio, Jesus era Deus. Exatamente. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. Ele foi o santo sangue de Deus que foi criado. E não somos salvos por sangue judeu, nem somos salvos por sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Isso é conforme a Bíblia. Ela diz que sim, somos salvos por... Assim, veja, Jesus era Deus. Ele não era nenhuma terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus, veja. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu da sua glória, revelou-se. Eu amo aquela história de Butch Clifford, aquele grande e belo hino. Da sua glória, sempre viva a história. Meu Deus e Salvador desceu, e Jesus era o seu nome. Nascido numa manjedoura, para os seus um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, que benevolência, trazendo-nos redenção, quando na escuridão da noite, nem um pouco de esperança à vista. Deus, precioso, terno, colocou de lado seus esplendores, humilhando-se para cortejar e salvar minha alma. Oh, quanto o amo, quanto o adoro, meu fôlego, minha alegria, tudo para mim. O grande Redentor tornou-se meu Salvador, o grande Criador tornou-se meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habita nele. Esse é aquele que preencheu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo, e nós encontramos este livro agora. Deus armou sua tenda, veio de Deus para se tornar homem. Ele mudou sua condição do Todo-Poderoso para ser homem, para adotar a forma de homem, de modo que pudesse morrer, para redimir o homem. Esperem até que o vejamos, quando não há ninguém digno. Está vendo? Muito bem. Na Bíblia, no livro de Ruth, quando o ler, você encontrará que tal pessoa era chamada o Goel, G-O-E-L, remidor. Era chamado o Goel, ou era uma pessoa que podia preencher os requisitos. E o Goel tem que ser apto a fazê-lo, tem de estar disposto a fazê-lo e tem de ser parente próximo para fazê-lo. E Deus, o Criador de espírito, tornou-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si e pagar o preço e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Cristo nos redimiu agora. Estamos agora redimidos, mas ele ainda não requereu sua possessão. Agora, você pode discordar disso, mas aguente só um minuto, veja, nós veremos, está vendo? Ele não a requereu, está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu,
Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode até o tempo designado. E então virá a ressurreição, e então a terra será renovada, e então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu. Mas fará isso no tempo designado. Oh, que coisa! Isso é descrito neste livro dos 7 selos, do qual estamos falando agora. Muito bem, o livro da redenção. Está tudo descrito aqui. Tudo o que Cristo fará no fim nos será revelado essa semana nos 7 selos, se Deus nos permitir. Está vendo? Muito bem, será revelado, e revelado à medida que os selos se abrem e são divulgados a nós. Então podemos ver o que este grande plano de redenção é, e quando e como será feito. Está tudo oculto neste livro de mistério aqui. Está selado, preparado com os 7 selos, e assim o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Agora, o irmão Branham é distraído por alguma coisa. Desculpe-me, nós entendemos. Agora, se quiser olhar nas Escrituras, você pode ir a Jeremias e encontrar lá, quando ele estava indo para o cativeiro da terra, você sabe, ele comprou de seu tio. O filho de seu tio tinha uma propriedade e ele fez isso, selagem. E se nós tomássemos tudo isso, temos isso também nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo, assim. O irmão Branham agora usa folhas de papel para ilustrar o enrolamento, selagem, a abertura de um rolo de pergaminhos. E aqui estava um mistério, e este mistério estava oculto. Muito bem, estava selado em volta e colocado aqui, o direito a tal e tal. Então, o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e afixado aqui fora deste lado, o direito a tal e tal. E continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este então. Era num rolo. Quantos sabiam disso? Chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado podia-se romper um aqui, qual era o mistério dele, e rompê-lo, e podia-se ver qual era esse direito, e então romper o outro, e podia-se ver qual era esse direito. E a coisa inteira aqui são 7 selos, tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo, todos selados, aí e revelados por 7 diferentes selos, que, querendo Deus, que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isso. Está vendo? Oh, espero que tenhamos grande proveito. Ali, o mistério da redenção está selado até... Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. O rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí. Sabemos que era redenção. Críamos que era redenção. Jeremias disse: este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isso lá, ele dirá: ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Estão vendo? Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne, glória, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Oh, que coisa! Lindamente! Muito bem. Agora, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus, do último mensageiro na terra. E tudo o que essas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, e lutaram por isto, e o trouxeram e produziram as coisas. Pela fé, elas creram nisto.
mas agora nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação. Deus disse que sim, ele prometeu isso. Agora vejamos, onde estávamos? Vamos ao versículo 2 agora. Esse é um longo tempo para o versículo 1, mas vamos tomar o versículo 2. Agora, provavelmente não ficaremos tanto tempo assim no próximo. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir livro e de desatar os seus selos? Agora lembre-se, leiamos o versículo 1 novamente, de modo a unirmos isso. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono Deus. Quem é esse? O detentor absolutamente original do livro da vida. Ele o retém. Deus retém. Quando Adão abriu mão, ele retornou ao seu dono original. Pertence a ele. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja, dentro. Agora, quando chegarmos à abertura desses selos, você vai ver. Vai lá atrás na escritura, até o início, para cada um desses selos. A coisa toda junta, o mistério inteiro, encontra-se bem aqui nestes selos. Está vendo? Cada mistério da Bíblia está nestes selos. O irmão Branda bate no púlpito 5 vezes. E os selos não podem ser abertos até esse tempo. Eu provo isso aqui. Só um minuto. Note, agora o livro, lembre-se, está selado. Aqui está este selo. Então, outro está enrolado, um selo. Outro está enrolado, um selo. É um livro de redenção. E a coisa toda, junta, forma o livro e está selado com 7 selos. E então, está do lado de trás. É porque está enrolado. O mistério do selo está do lado de dentro. E só diz: o cavaleiro do cavalo branco, ou o cavaleiro do cavalo preto, e outros mais, do lado de fora. Mas o mistério do livro inteiro está nestes selos, de Gênesis a Apocalipse. O plano completo de redenção está revelado nestes selos. 7 selos. É uma ocasião importante. Deus nos ajude a entender isso. Está vendo? Agora, e um anjo forte, agora versículo 2. O anjo forte, com grande voz, bradando: quem é digno? Digno de quê? Quem é digno de tomar este livro? Agora, nós verificamos onde está o livro agora? Com seu dono original, porque foi cedido por um filho, o primeiro filho de Deus, numa raça humana. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disso ao invés da palavra de Deus. Veja, a mesma coisa que Adão fez. Abriu mão de seus direitos e, quando o fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram? Está vendo? Retornou diretamente ao detentor original. E João, no Espírito, de pé aqui em cima no céu, ele acabava de ser arrebatado nessa hora das eras da igreja. Veja, viu as eras da igreja e então ele foi arrebatado. No capítulo 4, ele disse: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que virão. E ele viu um assentado sobre o trono, com este livro na mão, na sua destra. Pense nisto agora. E então, neste livro estava um título de propriedade da redenção e estava selado com 7 selos. E então, um anjo apareceu, um anjo forte, bradando com grande voz. Quem era digno de abrir o livro, de tomar o livro? Quem estava apto a abrir os selos? Quem estava apto a abrir este livro? Veja, o anjo perguntou. João viu isto, e ele disse: agora, quem é digno que ele
Oh, que coisa! Talvez eu esteja apenas sentindo isso dessa maneira, mas que ele, disse o anjo, aqui está o livro da redenção, aqui está o plano da redenção, aqui está a única maneira de você chegar a ser redimido, porque aqui está o título de propriedade da redenção dos céus e terra inteiros. Queira ele vir adiante. Oh, que coisa! Fale agora ou cale-se para sempre, que ele se apresente e requeira este livro. Quem é digno de fazer isso? E João disse: Não houve ninguém no céu achado digno, ninguém na terra achado digno, ninguém debaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi achado digno. Ninguém foi achado digno. O chamado do anjo foi um chamado para o parente redentor aparecer. Deus disse: Eu tenho uma lei, um parente redentor pode ser substituto. Onde está esse parente redentor? Quem está apto a tomar isso? E veio desde Adão investigando todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Agora, o que me diz disso? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já viveu. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, ou todos os que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, os sábios, todos se encontravam lá, e ninguém era digno, nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os selos. Agora, onde é que o Papa e todos estes entram? Onde está seu bispo? Onde está a nossa dignidade? Nós não somos nada. Isso mesmo. Ele pediu para o parente redentor se apresentar, se ele pudesse, mas João disse: ninguém era digno. Não que não houvesse pessoas dignas lá. Agora, como um anjo, como por exemplo nós diríamos Gabriel ou Miguel. Mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João disse aqui, e nenhum homem, H-O-M-E-M, não anjo, não serafim, eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente, eles nunca tinham caído.